Olá, alunos do sexto ano. Nesta semana, faremos a correção das atividades de revisão que foram feitas na semana passada. Lembrando que na semana passada nós revisamos o conteúdo estudado no mês de setembro e que vai ser aplicado na avaliação bimestral da semana que vem, que foram simplificação de frações, frações equivalentes e operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos à nossa revisão. Primeira questão. Monte as frações dadas e simplifique-as se for o caso. Lembrando que montar a fração é colocar ela com um denominador e um numerador. O numerador é o de cima e o denominador é o número que fica embaixo. 6/8, nós temos o 6 em cima e o 8 embaixo. Essa fração, ela pode ser simplificada. Por quê? Porque o 6 e o 8 dá para dividir por um mesmo número. Como eles são números pares, dá para ser dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Temos agora 3/4, que é uma fração equivalente a 6/8. Essa fração 3/4 não pode mais ser simplificada. A gente diz que ela está na sua forma irredutível. Ela não pode mais ser simplificada. Letra B, nós temos 12/15. 12 numerador e 15 denominador. Essa fração também pode ser simplificada. Mas como o 12 é par e o 15 é ímpar, não dá para ser dividido por 2. Então, eu vou tentar dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. Temos aqui a forma irredutível, não dá mais para ser simplificada. Vamos à letra C. 10/16. 10 numerador, 16 denominador. Essa fração aqui também pode ser simplificada. O numerador e o denominador são números pares. Então, eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 16 dividido por 2 dá 8. 5/8 é uma fração irredutível. Ela não pode mais ser simplificada. Vamos à letra D. 7/35. Nós temos o 7 no numerador e o 35 no denominador. Essa fração também pode ser simplificada, mas não dá para dividir por 2, porque 7 e 35 são ímpares. Também não dá para dividir por 3, ó. O 7 não dá para dividir por 3. O 7 é um número primo. Ele só divide por 1 e por ele mesmo, por 7. Aí, a gente tem que ver se o 35 também dá para dividir por 7. E se você olhar na tabuada, o 35 dá para dividir por 7. Então, eu vou simplificar tudo dividindo por 7. 7 dividido por 7 dá 1. E 35 dividido por 7 dá 5. Ok? Então, simplificação é quando eu divido o numerador e o denominador por um mesmo número e encontro uma fração equivalente à que eu simplifiquei. Se essa fração equivalente não dá mais para ser simplificada, ela está na sua forma irredutível. Vamos à segunda questão. Cada área colorida em cada círculo representa uma fração de um inteiro. Qual alternativa representa a soma destas frações? A gente já vai iniciar as operações com frações e aqui nós temos uma adição. Primeiro, a gente tem que representar cada figura como fração. Essa primeira figura representa 5, que são as partes pintadas, de um total de 8. Então, eu tenho 5/8. Mais, aqui eu tenho duas partes pintadas, que é o numerador, 2, de um total de 8. 2/8.
eu tenho aqui uma adição de frações com denominadores iguais. O 8 aqui está nos dois denominadores. Então, a regra é simples. A gente vai repetir o denominador, que é comum, e vai somar os numeradores. 5 mais 2, 7 oitavos. Então, a minha alternativa correta é a letra B, 7 oitavos. Lembrando que essa regra é para quando eu tenho o mesmo denominador. Você repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Essa regra é para adição e subtração com denominadores iguais. Vamos à terceira questão. Encontre o resultado dos cálculos abaixo. Então, aqui na letra A, nós temos outro exemplo de adição ou subtração com denominadores iguais. Aqui eu tenho uma subtração. Na segunda questão era uma adição, aqui é uma subtração. A gente usa a mesma regra. Repete o denominador comum e subtrai os numeradores. Então, 5 menos 2, 3. E o 7, você repete. Eu tenho aqui uma fração que não pode ser simplificada. Agora, nós vamos ver uma adição com denominadores diferentes. Então, aqui a gente já usa outra regra. Não são denominadores iguais que eu vou poder só repetir. Nesse caso, eu tenho que encontrar um denominador comum às duas frações. Para fazer isso, a gente usa a regrinha, aquela regrinha da borboleta, a técnica da borboleta que a gente aprendeu nos vídeos das aulas anteriores. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os denominadores. 4 vezes 12, eu tenho 48. E vou multiplicar o numerador pelo denominador, contrário. 3 vezes 12, 36. Repete o sinal e multiplica o outro numerador pelo outro denominador. 5 vezes 4, 20. Agora, eu tenho um denominador comum às duas frações e eu já reorganizei os numeradores, né? Com a continha aqui em forma de x. Agora, eu vou resolver. 36 mais 20, 56. E 48 aqui embaixo, que repete. Então, eu tenho 56, 48 avos. Os dois números aqui, numerador e denominador, são pares. Então, isso é sinal de que eu posso simplificar essa fração dividindo tudo. Ó, essa fração pode ser simplificada, porque os dois números são pares. Eu poderia dividir por 2, mas aí eu ia ter que simplificar novamente, por 2 novamente, por 2 novamente, até encontrar a forma irredutível. Mas eu vi que o 56 e o 48, eles são divisores de 8. Então, eu vou dividir logo por 8. 56 dividido por 8 dá 7. 48 dividido por 8 dá 6. E aí, eu tenho a fração irredutível. Ok? Então, aqui, ó, denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Denominadores diferentes, a gente aplica a técnica da borboleta. Lembrando que a fração, sempre que der, você simplifica. Agora, nós vamos ver as multiplicações e divisões. Nós temos aqui na primeira, na letra A, uma multiplicação e na letra B, uma divisão. Então, vamos lá. A multiplicação é bem simples. A regra é multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Eu tenho que 7 vezes 2, 14. E 5 vezes 3, 15.
14 15avos não dá para ser simplificada. Então, o resultado fica dessa forma. Então, a multiplicação é só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Já na divisão, a gente segue uma outra regra. Na divisão, vamos lembrar da regrinha que a gente aprendeu nas aulas anteriores. A gente repete a primeira fração, tá aqui 1/2. E ao invés de dividir, agora a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso é o número, o denominador vai para cima e o numerador vai para baixo. Então, fica 4/3. E agora, a gente vai resolver. A multiplicação, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 4 é 4. E 2 vezes 3 é 6. Nós temos aqui 4/6. Essa fração pode ser simplificada, dividindo tudo por 2. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado aqui dessa divisão é 2/3, que já está na sua forma irredutível. Muito bem, então a gente revisou todas as operações. Vamos agora determinar qual das frações abaixo é equivalente à fração 2/7. Fração equivalente é aquela fração que representa a mesma parte de um inteiro, a mesma parte de uma figura. Só que aqui nós não temos figura, nós temos outras frações. E para descobrir uma fração equivalente a outra, sem ter figuras, a gente usa a multiplicação, não é, gente? Multiplicação ou divisão. Como aqui a fração está na forma irredutível, não dá para ser simplificada, a gente vai usar a multiplicação. A gente vai encontrar uma fração maior. Então, a gente vai pegar o 2/7 e vai procurar uma fração que, quando eu multiplicar esses dois valores por um mesmo número natural, eu vou encontrar ela. Aqui, eu vou começar multiplicando por 4. Poderia ser por 2, mas 2 vezes 2 dá 4. Aqui eu não tenho nenhuma fração que o numerador dê 4, então eu nem vou tentar. Vou tentar logo pelo 4. 2 vezes 4 dá 8. 7 vezes 4, 28. Nós temos essa fração aqui? Temos sim. É a alternativa D. 8/28 avos. Então, para encontrar uma fração equivalente, a gente multiplica numerador e denominador por um mesmo número, até encontrar a fração que você está procurando aqui das alternativas. Então, aqui você poderia ter multiplicado por 2, por 3, e não ia encontrar a solução. Quando você multiplicou por 4, você encontrou a fração equivalente que você procurava. Certo? Então, chegamos ao final da nossa revisão. Revisamos todos os pontos que vão cair na avaliação. Façam mais algumas atividades de revisão que serão postadas no Classroom. E eu também vou colocar no grupo de WhatsApp, para quem não está lá no Classroom. E revejam as videoaulas, se acharem necessários. Também as atividades anteriores. E se preparem para a avaliação bimestral. Bons estudos!